Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Nessa edição você vai rever o bate-papo sobre herança. O que é inventário e qual a forma mais econômica e rápida para a família? Entre as decisões, uma da sexta turma. Os ministros negaram habeas corpus ao casal preso por praticar golpes milionários num site de compras. O programa ainda trata de direitos autorais. O registro de uma marca no INPI não garante exclusividade de uso do nome. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O programa começa com uma decisão dos ministros da sexta turma. Um casal acusado de aplicar golpes milionários pela internet vai continuar preso. Os ministros da sexta turma negaram o pedido de habeas corpus do casal. A dupla foi presa preventivamente no fim de outubro, acusada de praticar fraudes por meio de um site de compras. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, o casal tinha uma empresa de eletroeletrônicos em Ribeirão Preto. Recebia os valores dos produtos vendidos pela internet, mas não fazia as entregas. O prejuízo causado às vítimas seria de 250 milhões de reais. No STJ, a defesa alegou constrangimento ilegal e falta de fundamentação no decreto da prisão. O relator do caso, o ministro Sebastião Reis Júnior, não aceitou os argumentos. De acordo com o ministro, a prisão preventiva foi justificada na necessidade de manter a ordem pública, já que os acusados causaram elevados prejuízos às vítimas. Uma transportadora perdeu a indenização do seguro após acidente causado por motorista embriagado. A decisão é dos ministros da terceira turma. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, no primeiro semestre deste ano, mais de 14 mil motoristas alcoolizados foram multados em rodovias federais. Além de arcar com um prejuízo de quase R$3 mil em multa e ter a carteira nacional de habilitação apreendida, muitos desses motoristas não tiveram a cobertura do seguro dos veículos. O condutor, estando constatada a embriaguez, a companhia seguradora entende que houve um agravamento de risco e esse agravamento de risco automaticamente gera a negativa de sinistro para os danos causados por aquele condutor quando do acidente. Foi justamente por causa disso que uma transportadora perdeu o direito de receber indenização da companhia de seguros. Ficou constatado que o motorista da empresa estava dirigindo embriagado. O caminhão tombou em uma rodovia, causando a perda total do veículo. A transportadora buscou a justiça e alegou que, quando entregou o caminhão ao motorista, ele estava em plenas condições de dirigir. Por isso, não há que se falar em agravamento intencional de risco, como concluiu o Tribunal de Justiça de São Paulo. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, destacou, com base no Código Civil, que a direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento do risco, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura. No voto, o relator concluiu que o seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos e que a sua função social é valorizar a segurança. O registro de marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, não garante exclusividade de uso do nome. A decisão foi tomada pelos ministros da quarta turma. Duas empresas detentoras da marca Paixão de perfumaria e cosméticos pediram o cancelamento do registro eletrônico do domínio de um site de relacionamentos que usa o mesmo nome no ambiente virtual. A primeira instância negou o pedido por entender que o registro do domínio virtual não ofendia outros direitos ou marcas registradas com o mesmo nome por tratar de ramos diferentes. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, as empresas entraram com um recurso especial aqui no Superior Tribunal de Justiça. As empresas insistiram no argumento da propriedade da marca Paixão e que, por causa disso, teriam direito exclusivo à utilização do nome em todo o Brasil. Elas também defenderam o combate à pirataria cibernética com a repressão da má utilização de nomes ou marcas famosas na web e da venda ou aluguel de domínios por preços elevados aos titulares de produtos no mercado. Para o relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto, havendo possibilidade de limitação por princípios como o da especialidade, quando a exclusividade do uso é possível apenas para produtos ou serviços idênticos.
No caso, o registro virtual do nome Paixão não trouxe prejuízo às empresas detentoras dos produtos cosméticos, já que a atividade do site de internet era a aproximação de pessoas para relacionamentos amorosos e não gera confusão para os consumidores. Além disso, a marca Paixão possui vários registros em diversos segmentos de mercado. A decisão da 4ª turma do STJ foi unânime e o pedido de cancelamento de registro eletrônico do site por suposto conflito com a marca de cosméticos foi negado. E os ministros da 3ª turma reafirmaram o entendimento de que pensão alimentícia devida a ex-cônjuge deve ser fixada por um prazo determinado. A decisão foi tomada num caso de Minas Gerais, em que foi determinado o fim da obrigação alimentar anteriormente assumida pelo ex-marido após a separação da esposa, que trabalhava como cirurgiã dentista. A relatora do caso aqui no STJ, a ministra Nancy Andrighi, explicou que, conforme entendimento já definido pela 3ª turma, a fixação de alimentos para ex-cônjuges tem como regra o estabelecimento de prazo determinado, salvo em casos excepcionais, como incapacidade física para o trabalho, tendo o prazo o objetivo de permitir ao cônjuge que recebe a pensão acesso a condições econômicas similares às anteriores. Olá, nesta semana vamos falar sobre imigração. No programa Antes e Depois da Lei, vamos contar como o Brasil recebia as pessoas que vinham de fora do país antes da criação de uma lei específica sobre esse tema e o que mudou depois da criação dessa legislação. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre passe livre no transporte público. Ele vai explicar como e quem tem direito a esse benefício. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também no site soundcloud.com/STJ Notícias. No próximo bloco, você vai rever o nosso bate-papo sobre herança com a advogada Célia de Castro. Eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Durante o recesso de fim de ano, o STJ Notícias reprisa as entrevistas que movimentaram as redes sociais do tribunal. Nessa edição, você vai rever a minha conversa com a advogada Célia de Castro. Ela respondeu dúvidas sobre herança na edição que foi ao ar no dia 18 de junho. Mas antes do bate-papo, uma reportagem fala mais sobre o tema. Vamos ver. Há 15 anos, Flávio mora nesta casa no meio do mato, pertinho da capital federal, como sempre quis. Mas realizar o sonho só foi possível depois dele receber uma herança. Não, a herança ocorreu no falecimento da minha mãe, há 17 anos atrás. Existia também outra herdeira, que seria minha irmã. Houve um acordo, a transação foi muito rápida, muito boa, não houve nenhuma briga. Foi feito um inventário,
ela ficou com uma parte, eu fiquei com a minha parte, né? O inventário é o levantamento de todos os bens, direitos e dívidas deixados por quem morreu. É com base nesse documento que é feita a partilha. Ele pode ser de duas formas. A primeira é a judicial, feita com acompanhamento de um juiz. Foi o caminho encontrado por um rapaz que não concordou com a divisão da herança deixada pelo pai. O patrimônio da família foi dividido entre 3 irmãos, e isso ainda antes dele nascer. Como não recebeu nada depois da morte do pai, o rapaz entrou na justiça e pediu a abertura do inventário e exigiu que os bens fossem relacionados na ação, inclusive os doados em vida pelo pai. O caso foi julgado na 3ª turma do STJ e os ministros aceitaram o pedido. A outra forma de inventário é o extrajudicial, possível desde 2007 com a Lei 11.441. É feito em cartório, por escritura pública. Pela agilidade, praticidade e até economia, o inventário extrajudicial é cada vez mais usado. E a justiça fica para os casos em que há briga, em que há litígio, em que há uma discussão, em que não há consenso entre esses herdeiros. Hoje, um inventário feito em cartório, um processo inteiro de inventário tem levado em torno de 15 dias. Foi por isso que, quando o pai de José morreu há quase um ano, ele e os irmãos optaram pelo jeito mais rápido e sem burocracia. Em 40 dias, resolveram tudo no cartório. Nós optamos por essa modalidade, até porque a gente havia já, nesses primeiros dias e nas primeiras conversas, já de alguma forma combinado como poderia ser feita essa partilha dos bens, né? E aí, que é uma das primeiras premissas para poder fazer o inventário extrajudicial. Olha, como você acompanhou aí na reportagem, são 2 formas de inventário, judicial e extrajudicial. Um precisa ser acompanhado pelo juiz, o outro pode ser em cartório. Agora, Célia, eu te pergunto, quando optar por um ou por outro? Aí a opção é livre dos herdeiros, sendo que para que o inventário possa ser feito no cartório, eles têm que estar de comum acordo, não pode haver litígio entre eles. Não pode haver menor de idade envolvido, interesse de incapaz inviabiliza o inventário no cartório. E, fora isso, consenso, e eles podem optar pela via do cartório, que é menos burocrática, é mais rápida. Havendo litígio, aí os herdeiros não têm opção. Tem que ser um inventário judicial. Sua próxima pergunta foi encaminhada pelo Sidney. Ele fala, tenho uma casa junto com o meu irmão, só que ele faleceu. Agora sou eu, minha cunhada e 2 filhas dela maior. Como devemos proceder? Resta saber se as 2 filhas dela são filhas do irmão falecido, né? Porque serão os nossos herdeiros, os nossos parentes. Então, os eventuais filhos do meu marido não serão os meus herdeiros, tá? Mas ali, em princípio, ela não teria direito de herança se o falecido tiver deixado herdeiros. Se os filhos forem dele, né? E aí só os filhos. Se ela é coproprietária da casa, então ela tem a metade da casa, ou o percentual que for, e a parte do falecido vai ser dividida entre os filhos dele, se ele tiver filhos, o que, na minha opinião, não ficou muito claro, né, na pergunta dela. Mas pergunta respondida, Sidney. Vamos para a próxima? Tarsila, netos podem ser herdeiros de avós? Podem ser herdeiros de avós. Basta que, no momento do falecimento dos avós, eles já não tenham mais deixado filhos vivos. Filhos vivos. Exatamente. Então, havendo filhos, os netos não herdam. Mas filhos falecidos são chamados os herdeiros mais afastados, né? Que seriam os netos. Próxima pergunta é do Demétrios. Mandou pelo WhatsApp, ele é lá de Fortaleza. Quando há apenas um herdeiro, é necessário abertura de inventário? Precisa também de inventário, Demétrios, mas aí a finalidade do inventário é um pouquinho diferente, né? Porque, em princípio, a gente faz o inventário para promover a partilha dos bens. Se só tem um herdeiro, não há que se fazer partilha, mas para regularizar a transmissão, que é o que a gente chama de adjudicação, é preciso fazer inventário também. Próxima pergunta veio lá de Belo Horizonte, pelo WhatsApp. Eduardo quer saber, gostaria de saber como será feita a partilha quando um dos herdeiros tem sua herança já comprometida devido a dívidas? Pois essa é uma dúvida extremamente comum, mas a resposta também é muito simples, porque o que se partilha no inventário é, na realidade, o saldo. Digamos assim, o bom e o ruim também será dividido. Então, o imóvel que o papai deixou a gente divide, mas as dívidas que o papai deixou também têm que ser divididas. E se o valor apurado pela venda do imóvel
não for suficiente para pagar as dívidas, então ninguém leva nada desse inventário. Nada. Exatamente. Agora a nossa próxima pergunta é do Otávio Rocha. Vamos ver? Ele mandou pelo WhatsApp, ele é lá de Limoeiro. Minha esposa estava aguardando o inventário do pai, mas faleceu sem deixar filhos. Sou casado sob o regime de comunhão universal. Tenho direito sobre a parte que cabe a ela no inventário do pai? Tem direito. E essa é uma triste realidade, né? De inventários que às vezes se alongam muito no tempo. Verdade. E acontece de um herdeiro falecer no curso desse inventário sem que ele seja resolvido. Mas todos os direitos que seriam da esposa dele, estando em vida, ele como herdeiro dela vai ter direito. Tá? Então, não resta saber só se ela não deixou filhos. Se ela não deixou filhos, não deixou netos, não deixou ascendentes, nem colaterais, tá? Mas ele vai ter direito de herança. Eu só não teria como afirmar em que proporção, porque aí a gente teria que conhecer melhor essa estrutura familiar. Célia, eu só tenho a agradecer por deixar um pouco claro aí esse assunto sobre herança pra gente aqui na STJ Notícias. Não, eu te agradeço imensamente, fico à disposição do programa. E depois de um rápido intervalo, você vai saber mais sobre uma decisão dos ministros da 4ª turma. Uma segurada vai ter que devolver ao plano o valor gasto em um tratamento de saúde. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Uma segurada vai ter que devolver para o plano de saúde o valor recebido para o tratamento de câncer após decisão da Justiça ser revogada. A segurada foi diagnosticada com câncer em 2008 e o tratamento foi coberto pelo plano de saúde. Mas a doença se agravou e foram receitados para ela medicamentos com um custo de mais de R$11 mil. Como a mulher solicitou os remédios à operadora do plano de saúde e teve o pedido negado, a segurada ajuizou a ação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O juízo de primeira instância deferiu a antecipação de tutela para obrigar o plano a oferecer o medicamento. No julgamento do mérito da ação, o juiz considerou o pedido da mulher improcedente e revogou a liminar. A operadora de saúde recorreu à Justiça do Rio Grande do Sul para ser ressarcida do valor gasto, mas os desembargadores consideraram que a segurada havia recebido os recursos de boa-fé e não haveria restituição. A empresa então recorreu ao STJ. Os ministros da 4ª turma reformaram a decisão e decidiram pela restituição do valor recebido. A relatora do recurso, ministra Isabel Galotti, observou que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a indenizar os valores despendidos pela parte contrária com o cumprimento da medida revogada. O Superior Tribunal de Justiça manteve a indisponibilidade de bens do senador Ciro Nogueira. Ele responde a uma ação de improbidade administrativa. O Ministério Público Federal pediu a indisponibilidade dos bens do senador Ciro Nogueira na ação de improbidade administrativa, que apura supostas práticas ilícitas quando o parlamentar ocupava um cargo na mesa diretora da Câmara dos Deputados. De acordo com o Ministério Público, no período em que exercia o cargo de 4º secretário da Câmara em 2003, Ciro Nogueira teria autorizado ilegalmente a permanência de parlamentares em imóveis funcionais, mesmo após o término do mandato, causando um prejuízo de mais de R$180 mil aos cofres públicos.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido do bloqueio de bens. Mas no STJ, o relator, ministro Herman Benjamin, mudou a decisão. Ele explicou que essa medida tem o objetivo de evitar o desperdício de recursos públicos. O caso foi analisado pela segunda turma do tribunal, que manteve o entendimento do relator. Para se viver em um condomínio, é preciso respeitar as regras de convivência. E para garantir a efetividade de algumas normas, o Superior Tribunal de Justiça possui pacificação sobre o tema em vários segmentos. Veja só. A vida em condomínio requer algumas regras básicas para se manter uma boa convivência entre os vizinhos. Nazareno é síndico em um prédio da capital federal há pelo menos 14 anos e dá algumas dicas para se conviver em harmonia. Quando chega um novo morador, ou mesmo o morador que já reside há muito tempo, ele chamar esses moradores para conversar e participar das assembleias. E distribuir de 6 em 6 meses as normas do condomínio, porque ele termina esquecendo. O Superior Tribunal de Justiça já possui jurisprudência em vários temas referentes à vida em condomínio. Entre eles, um dos principais problemas enfrentados por moradores em conjuntos residenciais: o barulho. Ninguém pode atrapalhar o descanso, o trabalho, o sossego e o estudo de terceiros. Sendo assim, em alguns momentos, os condomínios são obrigados a ir à Justiça e chega-se ao STJ para que ele, a STJ, venha estratificar a jurisprudência de todo o país para que, efetivamente, aquelas pessoas que utilizam a sua unidade imobiliária entendam que morar em condomínio é abrir mão da sua individualidade em proveito da coletividade. Em um dos casos, um morador de um edifício de uso misto em Brasília reclamou de um vizinho e entrou com ação na justiça para proibir a empresa de utilizar o equipamento que causava barulho. O Tribunal de Brasília condenou a empresa a pagar R$15 mil de danos morais. No STJ, ela recorreu, mas a indenização foi mantida. De acordo com a ministra Nancy Andrighi, o condomínio era de uso misto, ou seja, residencial e comercial. Para se viver em harmonia em um condomínio, é preciso que os moradores respeitem as regras do regimento interno e também da convenção do condomínio. Outros casos que possuem pacificação no STJ são a cobrança de dívidas com o condomínio em prazo de até 5 anos e também a questão da responsabilidade civil. Um projeto sustentável implantado pelo Superior Tribunal de Justiça está gerando economia e consumo consciente de café. Há quem diga que o dia só começa de verdade depois de um café quente. No STJ, a tradicional bebida é servida nas manhãs e no início da tarde. Dona Osita é uma das copeiras do tribunal que todos os dias transforma o pó em café quentinho. Como é que é a questão da medida? Quanto o pó de café? O pó de café, a medida, são 2 pacotes para 12 garrafas de café. No tribunal era consumida anualmente 1,5 toneladas de café. Em 2015, esse número representou gasto superior a R$140 mil para o STJ. Em 2016, o valor aumentou. Foram R$144 mil. O levantamento feito pela Assessoria de Gestão Socioambiental e Coordenadoria de Serviços Gerais também constatou que no fim do expediente as garrafas voltavam para as copas cheias de café. Só em uma delas eram descartados cerca de 20 litros por dia, ou seja, um garrafão desse aí todinho de café. Tinha mês que se consumia 70 quilos de café nessa copa, tinha mês que o nível subia para 250 quilos, assim, uma quantidade absurda. Depois voltava a baixar, mas continuava alto. Quer dizer, o que estava acontecendo? Para evitar desperdício, o tribunal implantou um projeto piloto de alteração da rotina. Ilhas de consumo de café foram instaladas em 3 pontos no prédio da administração, na copa, nos corredores e na biblioteca. Além disso, as copeiras passam com os carrinhos distribuindo o café em 2 horários. O projeto de adaptação já trouxe bons resultados. Em 2015 foram gastos 1.450 quilos de pó de café. Com o projeto sustentável implantado na corte, o consumo reduziu para 800 quilos. O garrafão de 20 litros, onde as copeiras descartam o café restante das garrafas, não enche mais. Essa quantidade aí, que é menos da metade, agora é referente a 1 semana. O café tem cada vez menos um gosto amargo nas finanças da corte. Eu acho que o contribuinte é quem fica mais feliz, né? E nesse caso somos nós, servidores públicos.
né, que estamos aqui para servir, mas que também contribuímos. A gente está vendo esse desperdício. O que você está fazendo na sua casa, no seu trabalho, para tentar diminuir aí o desperdício? Na terceira turma, os ministros decidiram que um hospital de São Paulo não terá que indenizar uma paciente por erro de uma médica sem vínculo trabalhista com a entidade. A Justiça Paulista condenou a profissional a pagar mais de R$140 mil por dano moral à paciente. E o hospital também foi condenado a pagar R$35 mil. Mas a relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, afastou a condenação do hospital porque a médica não tinha ligação com a entidade. Apenas utilizava as dependências para fazer procedimentos. E também na terceira turma ficou decidido que uma construtora não terá de pagar indenização por danos morais pelo atraso de 5 meses na entrega do imóvel. Os ministros entenderam que a demora não foi considerável a ponto de gerar esse tipo de indenização. A empresa terá de pagar ao consumidor apenas lucros cessantes no valor correspondente a 0,8% sobre o valor atualizado do imóvel por cada mês de atraso. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E você acompanha o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu espero você na semana que vem. Até lá, tchau!